Começamos pela aprovação agora à noite, início de sexta-feira em Israel, da fase 1 do Plano Trump para Gaza. Depois de mais de 6 horas de deliberação a portas fechadas e diante dos enviados americanos, o governo Netanyahu decidiu pelo cessar-fogo e pela troca de reféns. Vamos então direto a Tel Aviv e ouvir o relato da nossa correspondente, Danusa Matiasi. Bom dia, Danusa. Bom dia, Renata, e a todos. Demorou mais do que o previsto, mas Benjamin Netanyahu conseguiu, então, destravar a votação que era necessária por rito para oficializar Israel no acordo de cessar-fogo. Como você falou, Renata, foram 6 horas de discussões. Era consenso entre analistas e também fontes do governo que a gente vem ouvindo que a maioria votaria pelo sim, mas não antes de discursos longos e críticos de ministros da extrema-direita. Até então, os principais aliados do primeiro-ministro que não concordam em encerrar o conflito sem desarmar e destituir o Hamas em Gaza. E libertar também 250 terroristas palestinos que estão detidos em Israel, outro ponto crítico. O que segue a partir de agora? Já estão contando as horas desde por volta de 1h30, então, da manhã aqui, com o anúncio oficial, as horas que as forças israelenses têm para recuar para 53% do território de Gaza, um dos pontos em que houve flexibilização das duas partes. Lembrando que Hamas sempre exigiu a completa retirada das tropas de Israel e Netanyahu, por outro lado, defendia a permanência nos 70% que hoje ocupa. Depois disso, então, a gente está falando aí de sexta-feira à noite, começarão a contar as 72 horas, ou seja, 3 dias, que o Hamas tem para libertar os reféns, que desta vez o grupo concordou, inclusive, em não transmitir ao vivo essa entrega, um pedido de Israel para preservar os 20 reféns que ainda estariam vivos. Então, isso precisa acontecer até segunda-feira à noite, mas tem um ponto muito crítico nessa questão, que é uma informação que apurei com as forças de defesa de Israel, de que o Hamas não saberia onde estão alguns dos 28 corpos dos sequestrados. Há ainda pontos críticos a serem bem detalhados, como a rendição do Hamas, alguns nomes de prisioneiros palestinos que o Hamas exige de volta e que Israel está resistindo em devolver, em libertar, em troca dos reféns. Mas antes do anúncio positivo do governo de Netanyahu, Khalil al-Hayya, o membro da alta cúpula do grupo terrorista do Hamas, que era um dos alvos, inclusive, no ataque a Doha, anunciou o fim da guerra por parte do grupo terrorista. Ele afirmou ainda ter recebido garantias dos Estados Unidos e de mediadores de países árabes sobre um cessar-fogo permanente, que era o que Hamas vinha exigindo como principal nesses últimos momentos de negociação. Al-Hayya atuou como negociador-chefe do grupo terrorista nessas conversas sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos, discussões que aconteceram aí desde a segunda-feira pela manhã no Egito. Em setembro, ele sobreviveu a um ataque terrorista, então, como a gente comentou, contra alvos do Hamas no Catar. Esse ataque que foi classificado como frustrado, mas que Netanyahu continuou defendendo que tinha sido positivo. Hoje, então, depois de 2 anos nas ruas de Tel Aviv, Renata, e mais ainda na Praça dos Reféns, onde estive mais cedo, uma atmosfera completamente diferente de alegria e alívio, assim como está sendo para quase 2 milhões de civis palestinos que moram em Gaza, que também comemoraram nas ruas o cessar-fogo já no início aqui do dia de ontem. Na faixa de Gaza, nas últimas horas, a gente precisa registrar que, até a oficialização do acordo por parte de Israel, houve bombardeios e ataques dos dois lados, com novas mortes de terroristas e civis palestinos. Mas, segundo analistas que nós ouvimos, isso não deve estremecer os combinados, porque é um comportamento comum em guerras que estão na iminência de um cessar-fogo, em que, então, tem aí nesses últimos momentos as cartadas finais entre os inimigos. Renata. Danusa, muito obrigada. Bom trabalho para você aí nesta sexta-feira.